Olá pessoal, muito boa tarde. É com muita alegria que estamos iniciando aqui mais um EAD com um tema hoje muito legal. Como encontrar talentos, como retê-los, enfim, nós vamos fazer um debate muito bacana aqui sobre clima organizacional, motivação, enfim, é um tema que nós vamos trabalhar muito aqui hoje. Quero destacar que o nosso EAD é uma promoção da ABERT, e quero cumprimentar também o nosso presidente, o Paulo Toné, com o apoio da ERP, que é a Associação de Emissoras de Radiodifusão aqui do Estado do Paraná, cumprimentando também o nosso presidente, o Alexandre Barros. É muito gratificante a gente trazer esses temas, esse debate, que pode enriquecer as nossas vidas. Sempre trazemos aqui convidados que possam acrescentar fatos, acrescentar argumentos e conhecimento para a sua emissora. Quero lembrar também que você que está nos assistindo, no cantinho da tela, você já pode aí colocar as suas perguntas. Já recebemos aí durante a semana algumas, que nós vamos já começar aqui com elas, mas você pode ir encaminhando aí no cantinho da sua tela as suas perguntas. Ela será de muita importância para enriquecer aqui o nosso debate. Quero também, vocês viram no nosso material de divulgação que um dos convidados era o Bernard. Ele esteve aí com um problema pessoal e em seu lugar veio a Daniele, que eu já gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é você, Daniela? Tá. Prazer, pode dizer, né? Teu e-mail, a tua empresa, aqui está tudo tranquilo, tá? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. Seu Bernard, né? Meu nome é Daniele Marim, eu sou graduada em Psicologia, né? Sou especialista em Recursos Humanos, sou practitioner e Master em Programação Neurolinguística e sou coach com certificação internacional, né? Trabalho há 20 anos em recursos humanos e os últimos 13 anos em consultoria executiva. Então, esse tema, mercado de trabalho, pessoas, desenvolvimento, é o meu dia a dia. Então, você vai poder dizer para o pessoal, porque hoje aqui o nosso público é o radiodifusor, aquele que é o proprietário, mas também tem os funcionários, para vocês saberem, porque muitas empresas colocam isso no seu espaço e lá várias pessoas participam, né? Desse, entre aspas, treinamento, desse debate. Então, cada emissora tem o seu modo de agir nesse sentido. Então, ela vai poder também dizer para você que é funcionário, né, o que é que as pessoas procuram quando vai contratar uma pessoa. Então, vai ser muito importante o nosso tema. E o Bruno, já é muito conhecido aí dos nossos radiodifusores, participou do nosso congresso, mas se apresente novamente, Bruno, para todo o nosso pessoal aí, do Brasil inteiro, hein? Tá, já, então, muito obrigado, Michel. Um prazer também estar com você aqui, Daniele. E, bom, para mim também agradeço ao convite, né, por estar aqui. Eu sou Bruno, eu sou diretor da Escola de Negócios da PUC aqui do Paraná. Não só tenho uma formação acadêmica, né, tenho um mestrado aqui pela Universidade Federal do Paraná, tenho um doutorado pela Universidade de São Paulo e também uma parte dela pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E, enfim, já atuo há vários anos na área acadêmica e o meu foco é estratégia e gestão de pessoas, né? De um lado eu gosto de estudar, enfim, as empresas, como elas definem objetivos, mas por outro lado eu gosto também de estudar muito, né, como que elas têm que se organizar para atingir esses objetivos por meio de pessoas, como que a gente trabalha as nossas equipes para ter um alinhamento entre o que as pessoas querem e o que a organização quer. E nesse sentido, né, eu sou um acadêmico que não só trabalha, pesquisa e dá aula, mas que também procura atuar junto a empresas, né? Eu tenho uma carreira também como consultor, onde eu desenvolvo projetos que ajudam as empresas a implantarem esses objetivos, né? E esses projetos são projetos de consultoria, e nesse sentido tem empresas de grande porte, mas também de médio, de pequeno porte, enfim. Tem uma experiência acumulada e sobre isso eu quero conversar com vocês hoje. Muito bom. Então, já que o nosso tema é talento, eu começo com você, Daniela. O que é uma pessoa com talento? Aliás, existe pessoa sem talento? Não, todas as pessoas têm o seu talento. Depende dela adequar o talento dela com o talento que a empresa necessita, né?
Então, o talento ele vai ser assim uma questão de comportamento que é valorizado em determinada área. O talento de um médico cirurgião é diferente de um talento de um controller de empresa, né? Sim. Mas são que características que essa pessoa tem que o fazem assim diferente, né? Com um diferencial de mercado que pode agregar naquele negócio, né? Todos temos talentos, né? Alguns mais desenvolvidos, outros não. Tem as pessoas que são natas, né? Quantas pessoas que a gente considera assim que tem liderança nata, um orador nato, e tem pessoas que vão precisar desenvolver um pouco mais o seu talento. Mas todos temos e podemos aprimorar. Sim. Bruno. A ideia de talento ela está muito associada a um potencial, né? Alguma coisa que pode ser desenvolvida sob certa medida, né? Mas sem sombra de dúvida que é alguma coisa que é inerente a cada pessoa. É um estilo, é um traço de personalidade. Agora, claro, entre a pessoa pegar aquele talento, aquele, vamos chamar assim, dom ou aptidão, e aquilo se consumar em, de fato, uma habilidade desenvolvida, trabalhada, aí a gente precisa da prática, né? A pessoa pode ter um talento para música, ela pode ter aptidão. Uma criança, você vê que ela tem uma voz afinada, que tem facilidade para aquilo. Mas para ela transformar aquilo, de fato, virar um instrumentista, um músico de alta performance, né, de alto desempenho, ele precisa trabalhar isso. Então, eu diria assim, que o talento, sim, é algo que a gente tem dentro da gente, mas ele só vai se consumar numa performance, numa contribuição valiosa, num plano organizacional dentro de uma empresa, se a pessoa trabalhar aquilo. Senão aquele negócio vai ficar enrustido dentro dela e não vai crescer, não vai se desenvolver. Interessante. Às vezes a gente pensa, quando a gente fala em talento, eu discuto, muitas pessoas pensam que o talento, quando uma pessoa fala bem ou ele é um líder, esse tem talento. Mas não tem nada a ver. Eu penso que às vezes a pessoa, mesmo tímida, ou aquele que ele não tem o talento para lidar com as pessoas, mas ele tem outros tipos de talento. E a empresa ela precisa de vários elementos para compor a sua equipe. Procede? Sim. O que nós orientamos as empresas, né? Geralmente, cada equipe tem um gestor e esse gestor ele tem um estilo, né? Um estilo de liderança. Dentro da equipe dele, ele tem que ter pessoas que tenham comportamentos que vão ser complementares ao dele. Por exemplo, Entendi. Se eu sou uma líder desbravadora, foco em resultado, velocidade, abrindo novos mercados, muito motivada por metas, por objetivos, eu em contrapartida vou ter um ponto de esforço que é na qualidade dos processos, um olhar ao detalhe. Por quê? Porque ele está olhando o macro, está olhando o resultado, está olhando em como atingir aqueles Eu, objetivos. por exemplo, detesto ficar olhando números, né? Pois então. Mas eu sou de negócio. Pois é, então você precisa o quê? Dentro do teu time, alguém que complemente a tua função. O que o mercado às vezes acaba fazendo erroneamente é que nós gostamos e nos sentimos confortáveis com perfis similares aos nossos, né? Quanto mais similar a mim, mais fácil a minha tratativa e mais fácil o meu relacionamento e interação. Mas esse é um erro, porque você compor uma equipe, todo mundo focado em resultado, em meta, objetivo, cadê a pessoa que vai estar olhando para as pessoas, olhando para o desenvolvimento, que vai estar fazendo o armazenamento desses processos, os relatórios, a qualidade ao detalhe, né? Assim, a consistência de informação. Então a equipe ela tem que ser multidisciplinar. Só ganha o time quando ele tem vários componentes comportamentais ali interagindo juntos em prol a um resultado, né? Então, é do ser humano querer pessoas igual a ele, né? Mas hoje nós sabemos que a gente tem um maior grau de desenvolvimento quando estou interagindo com pessoas diferentes de mim e que me exige uma outra competência, um outro olhar, até para olhar com criticidade a esse processo. Sim. Né? Alguém que venha com um olhar diferente, de fomentar, nossa, mas por que isso sempre foi feito assim? Né? Vocês já pensaram em trazer um modelo diferente, em fazer? Então, essa composição dos times e de ser diversificado em termos de comportamento é muito importante. E é uma coisa que eu vejo muitas empresas hoje, ainda hoje, errarem nesse sentido. Eu estava falando da timidez. Você acha que a timidez é um inibidor da questão do talento? Então, a timidez, ela de novo, é um traço temperamental
Mas o fato da pessoa ter um determinado traço temperamental não a obriga a agir sempre em conformidade com aquilo. Pelo contrário, se ela percebe que alguma coisa que a atrapalha, até convém que ela se esforce, sei lá, por desenvolver atitudes que sejam contrárias àquilo que ela faria naturalmente. É claro, né, pegando essa mesma ideia, olhando num ângulo um pouquinho diferente. Às vezes uma pessoa tímida pode ser uma pessoa um pouco mais introvertida, uma pessoa mais voltada para o seu mundo interior, pode ser uma pessoa que tenha ideias brilhantes. E às vezes aquela pessoa que é extrovertida, que fala demais, às vezes seja uma pessoa que fala de uma maneira irrefletida, que se posiciona sem ter pensado, né, mais detalhadamente sobre o assunto. Interessante isso. Então, o que acontece, né? O que essa pessoa tímida teria que fazer é, de repente, assim, ela se esforçar para ela, sei lá, compartilhar com os outros aquela riqueza interior que ela tem. Né? E às vezes até a pessoa que é extrovertida demais, muitas vezes ela vai ter que se refrear para, de repente, não se posicionar assim diante do primeiro estímulo, mas parar, pensar um pouquinho. Quer dizer, eu acho que todos nós não nascemos prontos. Né? Acho que a gente tem que se trabalhar para a gente crescendo e se aperfeiçoando. E acho que esses aspectos Desculpa, e o líder, você está falando e eu estou fazendo a minha, como é que se diz, a minha autoanálise, né, de equipe e tudo. Mas você falou, e dentro disso que você falou algo assim que eu olhando para a minha equipe, eu vejo o retrato muito disso. Quer dizer, às vezes uma pessoa mais introvertida, ela tem ideias e você tendo uma pessoa dessa na equipe ou compondo a sua equipe, as ideias dela, outros com a motivação daquilo que você falou, daquele pessoa que quer realizar, é isso que se completa, não é verdade? Mas o líder tem que estar de olho nisso, não tem? Sim, é verdade. Tem que saber olhar essas diferenças e como é que ele consegue trabalhar essas diferenças em favor de um todo. Agora eu queria só fazer um complemento, não um complemento, um comentário, né, a resposta da Daniele, que é o seguinte, sim, acho que é importante a diversidade, mas acho que a diversidade em cima de um alinhamento. Como assim? Eu acho que existe uma questão que é até anterior a todas elas, que são aqueles valores, aquilo que de fato a gente acredita dentro de uma organização. E acho que essas coisas a gente não negocia. Né? A gente admite a diversidade a partir daí. Por exemplo, vamos supor que eu estou numa empresa em que a questão da qualidade é essencial. Olha, aqui tudo que nós fazemos com qualidade, a gente cuida do detalhe, a gente cuida da apresentação. Aí não interessa, né, se uma pessoa está trabalhando, né, numa área de programação, se é um locutor, né, para trazer essas ideias para dentro de uma rádio, ou seja, numa área comercial, ali a questão da qualidade ela é um pressuposto, eu não vou negociar isso daí. Pegando assim até outras áreas em que isso daí fica mais patente, vamos supor que a gente está numa empresa, numa rádio, seja lá o que for, onde a questão do respeito é muito importante. Aqui a gente trata as pessoas com respeito, né, a gente ouve, a gente não levanta a voz. Veja, tudo bem, você pode ser tímido, você pode ser extrovertido, você pode ser mais arrojado, você pode ser mais detalhista, mas assim, nós não colocamos em discussão que aqui a gente tem que se tratar de uma maneira respeitosa. Não só entre a gente, mas com... E é bom colocar isso, né? Porque, claro, eu peguei 2 exemplos aqui que dificilmente alguém vai se posicionar contra. Sim. Mas a gente tem que estar muito atento, assim, aquilo que é valor essencial, porque naquilo a gente não negocia. Agora, além daquilo, eu acho que sim, a gente tem que admitir a diversidade. Bruno, só complementando, né, a tua questão, uma coisa é comportamento, outra coisa é valores, né, e assim a cultura daquela empresa. Eu considero o valor como se fosse assim uma bússola interna, né? Nós temos todos uma bússola que nos norteia a nossa caminhada, né? Independente da empresa onde estamos, os valores eles têm, os teus valores internos é inegociável, né? Ninguém negocia ética, ninguém negocia honestidade, e o valor é inegociável. Uma das coisas que a maioria das pessoas não sabem quais são os seus valores, né? A gente vê isso, a gente percebe. Outra coisa é a questão da cultura da empresa, né? Você falou assim de uma empresa que preza pela qualidade. Sim, né? A qualidade é importante, os processos, trazer assim um olhar sempre de como melhorar processos internos, uma melhoria das pessoas, desenvolvimento, mas essa empresa também, ela vai precisar trazer rentabilidade, ela vai precisar trazer novos negócios para dentro de casa, que vai exigir um perfil aguerrido, um perfil de busca. Então, as companhias todas, elas vão ter, assim, comportamentos que vão ser complementares e multidisciplinares, né? E isso você tem, assim, e hoje eu vejo muito isso nos meus processos seletivos, né? Eu sempre olho dentro do cenário daquela empresa, daquela cultura, quais são os valores e o que está descrito não no perfil técnico, né? Mas o que eu estou lendo daquele ambiente.
Se é uma empresa super jovem, se é uma empresa super aguerrida, uma empresa que todo mundo com sangue no olho, não adianta eu colocar uma pessoa que está querendo qualidade de vida, uma pessoa que já está num momento de carreira, está desacelerando, né? Então você tem que ter essa habilidade, principalmente nós que somos uma consultoria que só fazemos isso, né, no nosso dia a dia, de não fazer essa leitura, porque não é só o que está descrito no papel. Então daí que bate os valores e a cultura, porque é algo que não é escrito, é algo que ninguém fala, mas ele permeia e a pessoa se manter ou não naquela estrutura, ela vai ter que estar alinhada a isso. E os seus valores internos também. Quer dizer, os meus valores, o meu momento de vida hoje, está adequado com o que essa minha empresa está me proporcionando ou não? Se não, a gente sabe que ela não fica. Se não tem um alinhamento de valor, ela não fica. Né? Então, pensando aqui no radiodifusor, né? Às vezes, eu recebo, estou aqui na capital e vem muito radiodifusor do interior, as pessoas acabam te visitando e perguntando, e uma das perguntas que às vezes recebo o rádio hoje, como é que você encontra talento? O que é que você faz para trazer esses talentos? A gente tem um portal e diz, tuas manchetes, como é que a pessoa faz? Então eu disse, olha, um ponto que eu utilizo muito é você estar sempre com as tuas portas abertas. Esse é um requisito fundamental de um líder para ele captar as coisas que tem desde os estagiários que passam na sua empresa ali que você constrói a sua equipe, não é? Porque ali são pessoas que, primeiro que se você selecionou um estagiário na empresa, ele já se despertou de alguma forma na universidade. Então, pelo menos no nosso ramo, é assim que a gente faz. E desses talentos, quer dizer, aí você pesca as outras coisas que você acha que é importante para você manter ele na organização, né? De comprometimento, de valores. Mas, voltando dentro desse nosso tema, ao encontrar um talento, hoje, eu quero falar até um pouco também de gerações. Você que vive na universidade, né, na PUC, o que você percebe, se você encontrar o talento, como você pode cativar e manter ele na empresa? O que o jovem hoje procura, Bruno? Michel, acho que assim, até dividindo um pouquinho aí a sua fala, né, e para responder a sua pergunta depois, né? Mas acho que primeiro realmente vem o desafio de como encontrar esse talento, né? Claro, a segunda parte é o que eu faço depois que eu encontrei, né? E eu acho que assim, você já de certo modo insinuou a resposta. É claro, se eu estou na capital é um contexto, se eu estou no interior é outro, mas assim, eu acho que a gente não precisa ser tímido, né? Porque eu estou no interior, eu quero pegar uma pessoa local. Não, acho que a gente pode ser ousado na nossa proposta. Até porque hoje as universidades, as faculdades se proliferaram para o interior também. Sim. Também, né? Também. Né? Eu acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto é o seguinte, né? Mas será que a minha rádio no interior tem algum glamour, tem algum apelo? Eu diria que sim, porque o que acontece? Quando a gente vai para uma grande organização, normalmente você assume uma parte do trabalho e às vezes uma parte muito pequena. Às vezes quando você está numa empresa menor, você acaba tendo uma visão muito mais assim sistêmica, generalista, né? Você acaba assumindo desafios que talvez numa rádio maior, né, uma entidade maior, você demoraria anos para atingir. Então, assim, ela tem esse apelo no sentido assim de acelerar a progressão de carreira de uma pessoa. E talvez, né, uma rádio do interior possa justamente acenar com essa possibilidade, né, no sentido de, olha, chega aqui você vai ter uma experiência completa do que é o exercício da profissão, né, bom, então acho que esse é o tipo do apelo que você poderia colocar. Em segundo lugar, eu diria assim que existem muitas instituições de ensino boas, com gente bem formada, e assim, elas são muito abertas a arrumar campo de trabalho para essas pessoas. E sobretudo, né, às vezes você pode pegar uma pessoa muito boa que está aqui na capital e que de repente ou não consegue se colocar porque as vagas são limitadas aqui, ou de repente porque ela quer experimentar, né, a profissão de uma maneira mais plena e não ficar carimbando o relatório lá dentro como estagiário do estagiário, né? E às vezes também um apelo como esse pode ser muito interessante. Então pode procurar universidades, né, ir lá buscar a sessão de estagiário, ou mesmo fazer a oferta de trabalhos, porque assim garanto que muitas pessoas, né, topariam isso como um grande desafio, né, de mudar para o interior, de assumir uma função lá, quando ela percebe que ela consegue assim alavancar, né, a sua carreira mais rapidamente do que se ela ficasse na capital. Eu penso que é um pouco do que eu vivo aqui na capital, mas pode ser no interior,
é você abrir as portas. Porque o rádio tem esse algo que é importante para a sua marca, tudo. Existe esse fator de curiosidade. O rádio ele não deve ficar só para dentro. Ele deve ir ao encontro das pessoas. Sim. O rádio é vida, entendeu? Então, qualquer convite para a universidade, eu participo de debate, fazer programa na própria universidade, trazer os estudantes das escolas. Eu tenho, por incrível que pareça, não vai acreditar, eu tive até visitas de pré no estúdio da rádio. Podemos levar as crianças para ver? Claro que pode, entendeu? Você está trazendo para o teu negócio já o encantamento desde pequeno. Segundo grau, rádio e TV e jornalismo nem se fala. Então, abrir as portas é uma outra... Abrir as portas e ficar atento, né? Ao fato de você... vem aqui no estúdio, Daniela, fala aqui um pouquinho, conta lá como é que é a sua turma. Eu não vou falar, mas fulano fala. O fulano vem e fala, diz, peraí, você entendeu? Eu já trouxe talento para minha emissora de pessoas que eu vi no interior, que nunca pensava estar dentro de uma rádio, mas por ele fazer algo, diz, esse cara tem talento. Não vou deixar ele aqui. Você, entendeu? Então, eu acho que esse olhar macro, como você coloca, da habilidade para aquilo que você vê que é importante para o seu negócio, a gente tem que estar sempre aberto, não é verdade? E fazendo uma ressalva nisso, né, o mundo está em transformação. E o mundo profissional também. Né? Desde que eu comecei no RH, para hoje, não existe mais. Hoje é tudo por plataforma, LinkedIn. Né? Semana passada eu estava em Maringá, atendendo uma empresa que eu faço coach dos executivos lá, e eu estava negociando com uma empresa aqui, que no outro dia seriam uns candidatos entrevistados meus pela Suíça, e de um outro processo eu estava falando com o diretor da empresa de um candidato meu que estava na Índia. Hoje as fronteiras se acabaram. Sim. Eu vi, assim, no decorrer da minha profissão, a transformação desse mundo. E uma das coisas que nós questionamos é que as profissões, tem algumas que vão acabar, como muitas já acabaram, né? E como preparar as pessoas para profissões que hoje não existem, né? É verdade que 60% das profissões, enfim, que vão acontecer em 2020 ainda não foram criadas? É um mito ou é verdade? É verdade. Mas e quando eu olho para trás também, se você for pensar, uma das nomenclaturas que a gente usa, por exemplo, é headhunter. Quando eu era criança não existia. Né? Quando eu estudei e tudo, minha formação também em psicologia na Universidade Federal do Paraná. As pessoas vão pensar que você tem uma certa idade. Não. Assim, há 3 anos atrás, quando eu saí da faculdade. Mas, entendi. Não, o mundo está transformando, né? E hoje a gente vê nesse perfil dos millennials, né? E eu tenho uma filha pequena, eu vejo, assim, é uma inteligência, é uma abstração que nós não tivemos, porque nós não tínhamos nem acesso a isso. Olha, eu tive um contato, estava falando com uma criança, até filha de uma advogada que trabalha comigo, um filho, ele foi lá no escritório, comecei a sentar e conversar. É impressionante hoje como uma criança de 3 anos, ela tem a capacidade de formar frases e com palavras perfeitas, né? Então eu fiquei pensando que será essa criança no futuro, né? O contato que ela tem com o tablet, ela mesma procura o jogo, enfim, essas coisas. Né? São muito inteligentes. Muito inteligentes. Plano de carreira ainda é importante para uma empresa, Bruno? Isso, com essas mudanças todas, essa velocidade toda, isso já nem... A juventude já nem pensa mais. Quando fala de plano de carreira, a gente tem que olhar isso sobre uma dupla perspectiva, né? De 2 lados, né? O lado do indivíduo e o lado da empresa. O lado da empresa, ele tem que pensar assim, vem cá, como é que eu crio uma trajetória que seja suficientemente atraente para a pessoa querer ficar aqui comigo? Né? Como é que eu atraio aquele talento? Até respondendo a pergunta que você me fez antes, né? Como é que eu mantenho um talento dentro da minha empresa? Eu tenho que ofertar para ele uma perspectiva de desenvolvimento. Só que agora, essa perspectiva de desenvolvimento que uma empresa oferece já não é mais como era antigamente, né, que você pegava aquelas empresas, né, extremamente hierarquizadas, né, onde o sujeito, o crescimento na carreira é meio que saltando de grau em grau assim, na hierarquia, como um macaco subindo num galho, né, até chegar lá em cima. Né, que hoje não existe. Né, as organizações, as empresas hoje estão cada vez mais achatadas, mesmo as grandes organizações, quem dirá organizações menores. Né? Então, assim, pensar esse plano de carreira com essa perspectiva, né, como se o sujeito estivesse entrando num lava rápido, né, só ele entrar no comecinho
e tudo vai acontecer automaticamente, no final ele está lá limpinho, né? O plano de carreira como se fosse uma espécie de uma trilha, como essa que o sujeito chegou no final e já está pronto, né? Ou um trilho, melhor dizendo. Isso daí, de fato, não existe mais, né? Isso mesmo, grandes empresas, isso já não acontece. E o que fica no lugar, então? O importante é as empresas mudarem a chave, e muitas já o fizeram, que é assim, entender a carreira como uma oportunidade de desenvolvimento mútuo. O que significa isso? É a organização apostar no desenvolvimento da pessoa, sabendo que quando aquela pessoa se desenvolve, isso retroalimenta o próprio crescimento da organização. Em outras palavras, né, eu vou lá, coloco uma pessoa para um trabalho desafiador, invisto nela, peço para ela fazer um curso, absorvendo uma nova tecnologia, ela vem e traz isso, né, para minha rádio, para minha empresa. Observe que quando ela está fazendo isso, no fundo eu estou crescendo a própria empresa. E ao crescer a empresa, no fundo, eu estou criando espaço para que aquela própria pessoa cresça junto comigo. Eu acho que esse é um grande desafio, como é que a gente pensa a carreira do indivíduo como um desenvolvimento mútuo. Apostar no desenvolvimento da pessoa para que ela... Vamos começar a trazer isso para exemplos mais práticos, assim, até para tangibilizar um pouco isso que eu quero dizer, né? Vou trazer a realidade assim, que não é muito incomum em escritórios de advocacia, mas isso vale para outras empresas de outra natureza também. Mas imagine o seguinte, né? Eu tenho lá um conjunto de advogados, caem lá algumas pessoas muito talentosas, né? E eu vou lá e invisto numa pessoa que vem, tem talento, que se desenvolve, e eu vou dando corda para ela e ela vai respondendo. Observe que ao fazer isso, de repente a pessoa está desenvolvendo novas teses, está desenvolvendo novas metodologias de trabalho, e que tudo aquilo acaba, de certo modo, agregando mais valor para a empresa, gera mais receita, faz aquela empresa crescer, né? E observe que ao fazer isso daí, eu posso até recompensar melhor aquela pessoa, eu aceno com novas perspectivas para ela crescer junto com o negócio. E muitas vezes essas empresas fecham essa equação, por exemplo, no final convidando aquela pessoa para assumir uma parte na sociedade. Sabe? Porque à medida que ela vai indo e tal, puxa vida, esse negócio cresce, por que eu não trago essa pessoa para ela também ser gestora, para ela estar aqui junto comigo? Observe que, assim, no fundo, isso é uma perspectiva de carreira, né? Em que a pessoa vai lá, entra lá como um estagiário, vai como um trainee, né? E de repente ela enxerga que daqui a alguns anos ela pode ser. Mas eu estou falando isso assim muito na perspectiva do que as empresas podem fazer, né? Para, assim, de alguma maneira ainda ter uma ideia, entre aspas, de carreira, sem necessariamente ser aquele velho plano de carreira. Existe também a perspectiva do indivíduo. E o que é a perspectiva do indivíduo? É ele ter clareza sobre aquilo que ele quer para a sua vida, né? E, evidentemente, à medida que ele tem essa clareza, ele colocar os meios para ele atingir aquilo que ele quer. Então, aqui que eu quero, onde que eu vou, por exemplo, se eu vou para uma rádio, qual que é o meu sonho de vida, eu quero ser locutor, eu quero, sei lá. Então, como que você vai fazer para chegar lá? Né? Aí é o outro lado da história. E essas coisas dão liga quando uma está associada à outra. Né? Quando, de repente, aquilo que a empresa oferece, de alguma forma, bate com aquilo que o indivíduo quer. Aí é quando tende a ter uma trajetória muito bem sucedida. Quando nós falamos, ou temos assim de desenvolvimento, né, usando lá como a competência, habilidade e atitude, né, a competência é aquela característica que a pessoa tem, né, é relacional, não é líder nato, não é. A habilidade é como que ela consegue fazer aquilo, né, então eu tenho lá um curso, por exemplo, fui fazer lá uma formação em desenvolvimento, eu sou coach, eu tenho PNL, tá? Agora a atitude é algo que só remete a mim. Porque eu posso ter toda a competência, eu posso ter toda a habilidade do mundo, mas se eu não quiser fazer, ninguém vai fazer eu fazer. Né? É essa assim, a questão de você realmente querer comprar aquele desafio, aquele sonho da empresa. Algumas empresas, né, que nem você falou, têm esse plano muito estabelecido, né? Assim, as Big Four, né, as empresas de auditoria, os escritórios de advocacia, eles têm um plano de desenvolvimento muito estabelecido. A pessoa hoje entra como trainee, daqui 10 anos pode ser sócio, né? Ali um ano, cada ano uma progressão e tal, muito estabelecido. As empresas, né, indústria, outros segmentos, já não tem um plano tão estabelecido e formal assim. Né? A pessoa pode entrar, se ela tiver ser reconhecida ali dentro como um talento e tiver um diferencial, ela pode subir e daqui a pouco ela está sendo chefe do antigo chefe dela, que às vezes é 20 anos mais velho do que ela, e vão estar ali naquele mesmo ambiente. Do ponto de vista de desenvolvimento, a nossa orientação é que sempre o planejamento de carreira seja do profissional. Porque você não pode pegar uma carreira, tu entregar na mão da empresa e pensando que a empresa vai te dar todos os subsídios para você desenvolver.
No passado, isso era bem comum, as pessoas entravam e ficavam 20 anos numa empresa, se era carimbando 20 anos, depois de 20 anos ele estava feliz carimbando, né? Hoje em dia, as pessoas não se contentam mais com isso. Então, nós consideramos que vai ter a parte da minha história profissional que vai convergir com a história da empresa, né? Enquanto estiver esse casamento sendo alinhado e com objetivos em comum, ela vai funcionar muito bem. A partir do momento que já não está convergindo, é a hora de se separar e buscar um novo desafio, algo que esteja mais alinhado, né? Às vezes, por até uma transformação pessoal, né? Uma transformação realmente de vida, de momento, de propósito, né? Às vezes, uma tomada de direcionamento diferente da empresa, né? Como, não, agora queremos buscar ou queremos valorizar esse tipo de comportamento, ou nossa estratégia mudou, nosso negócio mudou. Então, assim, tem a parte da empresa, sim, a empresa tem que investir no desenvolvimento profissional, tem, até para reter seus talentos, mas a responsabilidade maior ainda é do profissional, porque quem ganha com isso é ele. Toda a experiência que eu tenho, que eu desenvolvi, que aprendi, é meu, né? Que nem experiência em viagem, né? Aquele museu que você que você viu, aquele livro que você leu, não tem como passar, é teu. Né? Quanto mais musculatura você tiver, musculatura que eu falo em termos de conhecimento, mais valorizado você vai ser. Né? E qual é o segredo hoje? Qual é o teu nível de empregabilidade? Assim, hoje as tuas competências te mantêm um profissional atrativo para o mercado ou não? Né? O que você está fazendo para desenvolver? Aonde você quer chegar? Né? Qual é o teu plano B de carreira? O que você vai estar fazendo daqui 10, 15 anos? E né? isso hoje, né, eu vejo que... eu sempre dou um exemplo de um time de futebol. As pessoas perguntam, nossa, esse jogador passou por NN e não jogava nada, agora ele despontou. Eu utilizo muito isso às vezes na empresa. Então, às vezes aquele funcionário que você como empregador não está contente com ele, ou ele também não está contente com você, não há motivo nenhum para nenhum conflito. Sim, para uma conversa, para tentar fazer com que isso melhore. Mas se isso não ocorrer, a dispensa é mostrar para ele que ele pode ser feliz em outro local, mas não isso como, você está falando isso porque você quer demitir ele. Não, porque é verdadeiro. Às vezes ele não respondeu na sua organização, mas ele pode responder na outra. Sim. E ele tem que entender isso. Né? Às vezes é uma questão de não casou ali, mas em outra organização ele pode explodir e dar certo. Né? E tem, acho que, duas coisas interessantes aí, voltando até para um assunto que a gente já falou aqui, né? Que é aquela ideia dos valores pessoais e os valores da organização. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, né, essa tal de cultura organizacional, a gente costuma dizer assim que o coração da cultura são os valores. O coração da cultura de uma organização é aquilo que a organização acredita. Aliás, o que é valor? Né? Valor tem a ver com coisas que acreditamos e influenciam a nossa conduta. Que eu também posso conjugar no singular. Coisas que eu acredito influenciam a minha conduta. Claro, né, para que uma relação dessa dê certo, elas têm que estar alinhadas. Aquelas coisas que eu acredito têm que estar associadas àquelas coisas que a organização acredita. Pelo menos aqueles aspectos essenciais. E que não necessariamente são situações do tipo certo ou errado. Claro, tem alguns assim que a nossa sociedade acredita que são corretas, são a maneira correta de se agir, né, em relação à ética, honestidade, né, embora muitas vezes mais se fale do que pratique, né? Mas de qualquer maneira ninguém vai assumir publicamente, não, aqui nessa organização nós não somos éticos, não, ninguém vai falar isso. Esse tipo de valor todo mundo endossa. Mas existem outras situações em que a gente... Não existe propriamente um certo ou errado. Você pode chegar numa organização onde as pessoas têm um estilo mais individualista, né? Que essa palavra normalmente não se usa, né? Mas aqui eles vão falar assim mais de accountability, né? Da pessoa meritocrático, aqui você tem que fazer as coisas acontecer, o projeto é seu, se você, né, trouxer resultados, você vai ganhar não sei quantos milhões aí de remuneração variável, né? E assim... Tem organizações que são assim, que são extremamente bem-sucedidas. Você pode ter organizações que têm um estilo completamente distinto. Em vez de estimular esse individualismo, não. As coisas aqui têm que ser decididas coletivamente, a gente tem que se reunir, as coisas aqui têm que ser em equipe. E também são muito bem-sucedidas desse estilo. Eu não vou falar que um está certo e a outra está errada. Né? O que eu tenho que olhar assim, vem cá, o que eu... Até porque, né, um profissional da primeira empresa, daquela mais meritocrática, ele cai na segunda...
ele vai falar, moça, esse pessoal aqui é muito burocrata, né? Tudo aqui tem que ter reunião, É coisa mais chata, né? Enquanto que você pega uma pessoa dessa organização e vai para outra, ele vai falar, isso aqui é todo mundo cuidando de si, aqui não tem nenhum sentido de equipe. Veja, de novo, aqui não se trata da gente falar um que está certo ou outro está errado. O que se trata é olhar assim, quais são os meus valores pessoais e ver que tipo de organização que está mais alinhado. Que mais vai se adaptar. Se eu acho que é importante a equipe e tal, então nem passa na frente da outra. Né? E o contrário. Então acho que esse é um ponto muito alinhado ao que você falou, né? Da gente ver o que a gente acredita, né? E o que é a organização. Se a empresa está conjugando com isso, quer dizer, não conjugando, se é o estilo da empresa, vamos dizer assim, né? Bom, eu quero, antes, Bruno, de a gente continuar aqui, lembrar você que está nos assistindo neste momento, que você pode encaminhar a sua pergunta, basta aí por onde você está assistindo, no seu computador, aí tem o local que você pode encaminhar a sua pergunta e a gente vai colocando aqui no debate. Como estimular um colaborador? Eu até vou fazer mais algo um pouquinho diferente. Tá. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, talvez por tudo que está acontecendo de corrupção, dessa tristeza que a gente vê às vezes nisso tudo, às vezes eu pareço, e eu vivo um pouco isso no dia a dia, às vezes a gente hoje tem que gastar um tempo um pouquinho maior para uma coisa. Às vezes parece que você entra numa organização, parece que tem um pouco de uma tristeza no ar, assim, uma decepção, não sei explicar bem isso, né? Então, você tem que ter um estímulo hoje também voltado a isso. Por exemplo, eu percebo que hoje você tem mais chance de ter colaboradores com depressão, com problema familiar. Não sei se percebe o que eu quero dizer assim. Então, você como líder, você tem que ter uma visão um pouco maior do que aquela apenas empresarial. Então, como estimular colaboradores hoje no mundo moderno? A pessoa, nós somos um ser sistêmico. Né? Eu não tenho como estar com um problema dentro da minha casa, uma questão familiar, e chegar no trabalho, não, aqui o problema não entra. Não, né? Claro que se eu estiver passando... Você não tem que separar os teus problemas pessoais e profissionais? Não tem como, porque nós somos um só. Não tem como. Isso a pessoa vai trazer e vai afetar a performance, sim. Né? Eu sinto que o mercado está um pouco melhor agora, nós já estivemos pior. Né? Assim, a The Bernit, como é uma consultoria executiva de RH, nós já estamos há 31 anos no mercado, nós somos termômetro. O mercado começou a demitir, nós somos os primeiros a saber, porque a gente faz assessoria desses profissionais, o mercado começou a contratar, nós somos os primeiros a saber. E assim a gente sentiu então, conta pra nós o que está acontecendo. Está mudando. O cenário desse ano está muito mais positivo, acabar nos grandes desligamentos em massa. Esse foi um movimento que foi até mais ou menos, no máximo, até março, abril desse ano, ainda acontecer, mas aconteceu o grande volume ali em setembro, outubro do ano passado. E o que eu sinto, porque eu fico nas empresas, né? Eu tenho meus clientes, eu estou transitando nas empresas, conversando, eu sinto assim um otimismo, eu sinto assim uma questão de vamos deixar a política de lado, porque o nosso negócio continua, e o que vamos fazer, né? O que nós vamos fazer para continuar atrativos no mercado, vendendo? Um olhar muito grande à América Latina, né? Em que mercados que estão comprando, que mercados que estão se desenvolvendo. E assim, uma palavra que eu escuto muito em todas as empresas que eu passo é a questão de inovação, né? Como inovar, como fomentar a criatividade desses profissionais, como fomentar esses talentos, né? Para que a empresa não acabe não deixando isso florescer, né? Da maneira que poderia, né? E poder contribuir, E geralmente quando vem esse pessoal mais jovem, que sai da universidade, hoje nós temos excelentes universidades, e as universidades com um olhar mais voltado para negócios, né? Hoje a gente não vê aquela formação acadêmica tão pesada, assim, uma coisa meio descolada de mercado, né? Não, hoje você vê assim, as universidades preocupadas em desenvolver e preparar aqueles profissionais para terem aderência ao mercado de trabalho, né? Então, é no sentido de como estimular essa criatividade, ouvir, fomentar as equipes a trazer novas ideias, a criticar processos, né? A olhar como melhoria, porque qualquer ideia que seja diferente, né? Vamos supor lá de 20, 30 ideias, uma que seja aplicada e que dê resultado, a empresa já ganha. É verdade.
né? E as universidades, elas estão também preocupadas dentro desse objetivo? Porque às vezes eu vejo o ensino, que o ensino, eu estou falando mais, talvez, Bruno, eu esteja falando mais um pouco do segundo grau. Eu tenho muito contato com professores, às vezes dou palestra, e às vezes que os métodos hoje, parece que poderia ser modificado, mas aí você tem toda uma burocracia que não dá para fazer. Como é que as universidades estão trabalhando em cima disso? Veja, assim, claro, eu não tenho procuração para falar Sim, por claro. todas as universidades, né? Uhum. Mas eu posso O que falar... você sente, você que está no mercado, né? Isso. Nem é de PUC, nada disso, mas você como educador, talvez, né? Sim. Como um homem de escola de negócio, como que você vê essa preocupação? Eu posso, falando pela PUC, claro, né, ao falar Claro. pela PUC, a gente também faz pesquisas em outras universidades de referência, né? Aquilo que a gente chama de benchmarking, né? Sim. Quais são as melhores práticas, estudamos e procuramos trazer isso para a nossa instituição. Lá na PUC, a gente está, nos últimos 3 anos, mas este ano a gente resolveu tornar isso num posicionamento institucional mais forte, a gente está trabalhando muito claramente para formar os alunos em competências, né? O que significa isso? O que significa dizer isso daí? A gente acredita, né? Competência, né? É um conjunto de saber fazer, saber ser, que a pessoa mobiliza para resolver problemas complexos. Não? Ou, falando isso de uma outra maneira, né? É um conjunto de capacidades, conhecimentos, habilidades, atitudes que a pessoa utiliza e aplica no seu trabalho, no seu contexto profissional para resolver problemas. Agora, como é que uma pessoa desenvolve competências? Não é sentada no banco da sala de aula ouvindo um professor falar. Assim como ninguém aprende a andar de bicicleta olhando o outro andando de bicicleta, ou ninguém aprende a nadar assistindo prova de natação na televisão. Então, a gente acredita assim, que para que o estudante efetivamente desenvolva competências, ele tem que praticar. Você tem que expô-lo a situações de prática onde ele exercite aquilo que a gente quer que ele desenvolva. Então, isso é uma coisa que a gente chama de metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa? De novo, em vez da pessoa ficar assistindo uma sala de aula, você coloca ela para vivenciar o que é trabalhar num estúdio de rádio, o que é resolver um problema dentro de uma empresa, né? Por exemplo, eu quero formar uma pessoa para atuar no mercado de capitais. Então, você vai dar uma carteira de ações para ela, e ela vai ter que fazer investimentos, e a gente vai olhar se no final do semestre aquele investimento, né, cresceu ou se não cresceu, a partir de uma série de elementos teóricos. Então, o que a gente tem feito lá na PUC é ser muito claro, tem feito um movimento muito forte no sentido de criar metodologias ativas para que os estudantes venham de fato a desenvolver competências. E é isso que a gente está buscando hoje como algo que a gente enxerga como muito promissor no desenvolvimento profissional. É claro que a gente não faz isso sozinho, a gente tem acompanhado algumas universidades, inclusive no exterior, né, que tem assim também batido muito nessa tecla, né, de que assim a pessoa vai aprender a fazer a partir do momento que você coloca desafios onde ela tem que mobilizar os seus saberes para resolver aquelas situações. Daniela, você é procurada, você, que eu digo, a tua organização, procurada apenas por empregadores ou por executivos também? Vocês administram, por exemplo, executivos, eles procuram, dizem, olha, estou aqui, quero uma empresa assim? Não. Você só trabalha pelo lado da empresa? Nós trabalhamos só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica. Uhum. Né? É claro que o networking é a base do nosso negócio, né? Sim. A gente sempre conhece, está trocando informação e tudo, mas assim, uma decisão estratégica da nossa empresa é trabalhar só pessoa jurídica. Porque eu estou falando tudo isso porque assim, eu ia fazer outra pergunta, sim, mas vocês vão saber isso, porque é uma das perguntas que encaminharam. Você acha que hoje o profissional, ao buscar um profissional qualificado, vamos pensar na rádio, ele, para aceitar um bom profissional, olha, esse tem talento, né? Precisava ter desse profissional comigo, trabalhando na minha emissora. Você acha que o clima organizacional, o ambiente de uma rádio hoje, ela é importante para você atrair talento? Sim. Ou de qualquer outra empresa, estou falando qualquer empresa. O clima, ele vai afetar diretamente a performance daquelas pessoas, né? Hoje você tem pesquisas
específicas para medir o clima organizacional, onde você mede por área, às vezes inclusive por gestão, e daí tem a parte das perguntas abertas, onde que as pessoas falam o que está impactando no clima. Porque a questão do clima organizacional, pensa, vamos pensar numa rádio lá que trabalha 40 pessoas, tá? Ali está um ambiente inseguro, teve demissões, ninguém sabe o que vai acontecer, as pessoas começam aquele clima interno, aquela rádio peão correndo solto. Mas a empresa não tem fofoca mais, Não pouco, né? Assim, só tem muito. E a questão é o quanto a pessoa está demandando energia para algo que não é nem um pouco construtivo. Pensa pegar toda aquela energia que está voltada ali, fomentando diálogos, coisas que não têm a menor relevância, se estiver olhando para o negócio, se estiver olhando para fora, e isso é resultado de clima. O clima ele vai impactar e muito na performance da empresa. As empresas têm que estar atentas a isso. Hoje se mede clima, né? E com a medição você sabe exatamente aonde que você vai dispor os teus recursos para que seja uma coisa que traga resultado, porque não adianta você ter recurso, investir em algo que não vai te trazer resultado. Então ele faz assim até uma distribuição, um olhar com assertividade para você ter esse recurso, mas de forma positiva, vai ter o retorno disso. Mas, Bruno, e quando esse clima, que não é muito bom, é proporcionado pelo radiodifusor? Radiodifusor que eu digo, o proprietário, porque são muitas empresas familiares. Não precisa ficar bravo comigo não, mas é uma realidade, isso pode acontecer. Porque assim, eu transito muito por aí e às vezes aquele radiodifusor que fala comigo, o funcionário dele também me fala, me liga, me passa o WhatsApp, aqui é assim, aqui é assado. Se você está numa rádio, vamos imaginar que a maioria das rádios são pequenas, né? Se você detectar que isso é originário do proprietário, quer dizer, não tem outra alternativa, ele tem que sair, ou você daria alguma dica para ele tentar fazer com que isso melhore? Eu diria que temos um problema, né? Eu acho que o radiodifusor, existe um ditado nos meios militares que é quando o capitão senta, a tropa deita. Né? Então, se você pega lá o radiodifusor, o proprietário, né, se ele não valoriza isso, provavelmente isso não vai ser valorizado na rádio em lugar nenhum. Né? E aí, como eu estava explicando a Daniele, né, a questão do clima... Mas isso tem um prejuízo para a empresa. Total, né? Porque como a gente estava falando hoje, a questão do clima ela é absolutamente essencial para que uma empresa tenha um bom desempenho. Você imagina, pega uma pessoa talentosa, aí ela chega lá num lugar horrível, né? Que as pessoas estão um falando mal com a outra, todo mundo de moral baixo. Então, essa pessoa vai embora, pega o chapéu e vai embora. Porque o que eu vou ficar fazendo aqui? Não vai encontrar espaço, ela vai querer... Eu vou empregar os meus esforços em lugares onde vale a pena. Um ponto... Então, assim, esse radiodifusor, ele teria que, de fato, parar, né? Fazer uma autoanálise, né? Vem cá, puxa vida, né? O que eu posso fazer para não destilar, né? Todo esse meu mau humor, esse meu estilo, que depois vai contaminar o negócio, como todo negócio paga o seu preço. Eu queria complementar a resposta dela, né? Sem fugir à questão. Mas, assim... hoje existem algumas revistas, né, as duas mais famosas é a Você S.A. e a Época, né, que publicam pesquisas sobre as melhores empresas para se trabalhar no país. Né, a Exame, Você S.A. publica uma em pesquisa, em parceria com a FIA USP, né, e a Época produz uma outra pesquisa em parceria com uma instituição chamada Great Place to Work. E essas empresas, elas publicam, fazem uma pesquisa junto às empresas. Elas vão lá, várias empresas se candidatam porque as empresas querem aparecer nessas listas, né? Eu sou uma das melhores empresas para se trabalhar do país. Então eles fazem uma pesquisa, manda lá um questionário para a pessoa do RH, né? Recursos Humanos, que vai lá e responde, vocês têm isso, o que vocês têm? Remuneração variável, como é que vocês fazem recrutamento e seleção da sua empresa? A pessoa responde. E depois eles mandam para os funcionários da empresa, perguntando, vocês gostam de trabalhar aí? É legal? E é uma amostra assim, de 10%, né? Da amostra da empresa, e depois aquelas que são selecionadas para uma segunda fase, eles vão lá visitar, para ver se realmente é daquele jeito. Mas o que é interessante é o seguinte, que muitas empresas querem aparecer aí. Né? Elas querem constar nessa revista como sendo uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E por quê? Né? Porque quer ficar bem na foto, porque é bonito? Não.
Porque existem estudos, né, isso inclusive é uma parte da minha pesquisa que eu faço lá no programa de doutorado, mestrado lá da minha instituição, que mostram o seguinte, aquelas empresas que aparecem nessas listas, primeiro, elas conseguem atrair gente muito melhor, né? Se você olha as relações candidatos vagas dessas empresas, é muito maior do que empresas que não estão. Consequentemente, elas conseguem peneirar e pegar gente muito boa. E mais, quando a gente começa a olhar outros indicadores dessas empresas, a gente percebe que essas empresas elas se diferenciam até por força de resultados, né? Em geral, são empresas que têm resultados superiores àquelas que não estão nessas listas. Claro, para fazer esse tipo de comparação, você tem que pegar empresas, por exemplo, que têm capital aberto, que estão negociadas em bolsa. Mas se você pega um conjunto dessas empresas que constam nessas listas e outras que não constam, a gente vê claramente que as que aparecem nessa lista têm resultados melhores, têm clientes mais satisfeitos, tendem a ter mais produtividade, tendem a ter uma relação faturamento por funcionário maior. Vários indicadores, e eu estou falando de pesquisas aqui no Brasil, mas também no exterior, mostram assim, que aquelas empresas que de fato são primorosas, né, na questão do clima, né, até porque, desculpa, eu esqueci de falar isso, né, mas o que essas pesquisas que constam, trazem essas empresas, as melhores empresas para se trabalhar no país, fundamentalmente o que elas medem é clima. Outras coisas também. Então a gente hoje já consegue estabelecer uma relação muito forte entre o clima de uma organização e resultados que elas têm. Por isso que essas empresas de fato são muito primorosas. E é uma coisa que faz todo sentido, né? Porque se de fato eu tenho uma pessoa boa, né, competente e trabalhando num ambiente amistoso, existe uma, só fechando essa ideia, existe uma teoria, né, dentro dessa área falando do desempenho das pessoas, que eles chamam de AMO, né, AMO, né, vem do inglês, que é Ability, Motivation and Opportunity, né, que significa o seguinte: o que a pessoa precisa ter para ter um desempenho diferenciado? Precisa ter habilidade ou competência, precisa ter motivação e precisa ter oportunidade. A habilidade, a competência é uma coisa que ela desenvolve, ela vai crescendo profissionalmente. A motivação tem tudo a ver com o clima. É a pessoa encontrar um ambiente onde ela se identifique afetivamente, né? Que ela, nossa, vale a pena, eu gosto de trabalhar aqui. A motivação tem a ver com gostar. E a oportunidade é você dar espaço para que aquela pessoa possa trabalhar. Se você consegue juntar essas três coisas, aí você consegue tirar o melhor que a pessoa pode dar. Eu queria também ouvir o seu conselho da pergunta que eu fiz. Lembra? Se você encontra o radiodifusor, se você como funcionário, como um talento, descobriu que o problema, o clima é ele, o que você faria? Seria ir embora? Tentaria conversar? Assim, o clima, ele permeia a organização, né? Sim. Se todo dia que eu acordo, eu não me sinto motivada, né, a dar o meu melhor, né, a contribuir para aquela empresa, e aquela empresa contribui comigo, você vai buscar um outro espaço, né, onde você tenha o teu talento reconhecido, onde você possa criar e onde você possa realmente contribuir com o negócio, né? Mas eu não quero sair daquela empresa, eu quero tentar mudar. Mas assim, a mudança, ela sempre vem de cima para baixo. Certo? Você vem, não tem que ser, é top-down. Assim, pode ser... Você acha que ninguém pode chamar a atenção de uma pessoa, mas é que a pessoa, e ela mudar? É que, por exemplo, se você vai pegar, aqui nós estamos falando de empresas familiares, né, que geralmente Muito. o dono do negócio que está ali à frente, tocando o negócio, se ele não acredita e se ele não consegue ver o impacto que ele está causando na própria empresa dele, né, que está trazendo resultados negativos, as pessoas estão tendo um alto índice de turnover dentro do rádio. Se ele não consegue ter essa percepção da maneira que ele está com essa tratativa, em cima, pensando no negócio, não é pensando só na questão das pessoas, mas isso o quanto impacta para o negócio. Porque você desenvolver funcionário, contratar, demitir tem custo. Né? Você quer trazer talentos e quer retê-los, né? Uhum. O clima vai ser assim primordial para essa pessoa se manter na estrutura ou não. Uhum. O diretor ou o dono, né, sócio, se ele não tiver essa percepção e não fazer uma reflexão que o comportamento dele está afetando em toda essa estrutura, né, dificilmente é a base que vai mudar para cima, mas é muito fácil de cima perpetuar para baixo. Se ele for fazer um coach, for fazer uma pesquisa de clima e tiver um interesse nesse desenvolvimento, tem total chance de mudança mesmo e de mudança até de olhar. Senão, pode ser a melhor pessoa, ela vai Então vocês desistir. não deram
Um conselho eu vou dar, eu posso. Então pode dar. Se você é radiodifusor, está percebendo que o teu clima não está bom, que os teus resultados não estão bons, pense bem. Quem sabe você está precisando de uma ajuda. Um coach, alguém que possa refletir com vocês. E, na verdade, todos os dias a gente nasce, eu penso sempre assim, que a gente pode melhorar. Então, se esse clima você está vendo na sua empresa que não está muito bom, veja se ele não começa por você. Se não for por você, detecta onde está, porque o clima eu considero assim essencial para uma empresa. Eu, logo na sequência, vou responder a pergunta do Lucas Grisante, ele que é da rádio Banda 1 AM de Sarandi, no Paraná. Ele lançou aqui uma pergunta. A metodologia de teste ou caça-talento de pessoas novas e inexperientes para ser moldada de acordo com o sistema da empresa é viável no meio do rádio? Ou seria melhor a contratação por indicação ou de pessoas experientes? Bom, essa resposta nós vamos dar logo na sequência, porque agora nós vamos fazer um pequeno intervalinho comercial, não, né? Para você dar uma descansada, para você dar uma relaxada, e nós voltamos na sequência. E você pode continuar enviando as suas perguntas pela telinha aí, é só você clicar aí e nos enviar, que na sequência a gente vai continuar o nosso debate. 5 minutinhos a gente está de volta, combinado?